A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Bom dia, shalom. Vamos começar aqui a leitura anual da Bíblia. Nós estamos no livro de Esdras, capítulo 6 em diante. A palavra de Deus diz assim: o rei Dário confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Aquemetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, ou um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado, o pendurado nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis de povos que estenderem a sua mão para o mudarem, para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o decreto e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. E os anciãos, os judeus, iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Aleluia. Porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundícia das gentes da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos da obra da casa de Deus,
o Deus de Israel. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passado estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Abarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta do rei Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel, a Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, para perfeito, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos perdi o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 couros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netinins e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regadores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para honrarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentro de Israel alguns chefes para subirem comigo. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais,
com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, do reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, né, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens, dos filhos de Paate Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens, dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos filhos de Zelomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens, dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens, e dos filhos de Bigvai, Utai e Zebude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios, e dei-lhes mandato para ir do chefe no lugar de Casífia, e lhes pus palavra na boca para dizerem aí do seu irmão e aos netinins no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos netinins que Davi e os príncipes deram para ministério dos levitas, 220 netinins, que todos foram expressos por seu nome. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Afa, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separai 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos que eram oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali se achou, e pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 10.000 dáricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do rei. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias,
E com ele estava Eleazar, filho de Finés, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Benuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportadores que vieram no cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes dos magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós a nossos reis e os nossos sacerdotes na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo, à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, o Deus, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parte em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a faças possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, o nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Amém. Louvado seja Deus.